conversar com um veterano no BOPE e o foco é entender como a gente pode chegar ao final de 30 anos de serviço em grande estilo, com saúde física e mental. Mas para a gente chegar no final, a gente vai ter que entender como foi o começo, né? Então, meu amigo Subdantas, quem é o Subdantas? Fala, galera. Ali, né? Aquele ali, né? Ali, melhor, vou passar para cá para você poder falar direto olhando para o pessoal. Fala, galera. Sou o Subtenente Dantas, tenho hoje 55 anos. Entrei para a polícia em 1988. Cara, mas a minha trajetória teve início lá para meus 14, 15 anos. Porque, por mais que a gente não saiba, a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa formação, o nosso caráter, ele se inicia ali na adolescência, sem a gente saber, com os nossos pais, com os exemplos que eles vão deixando pra gente. Hoje eu tenho 35 anos de polícia, 5 de aposentado, né? Como veterano. Eu lembro, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive a minha maior sorte foi meu pai ter me apresentado o esporte. Já era corredor desde aquela época? Aos 14 anos. Já começou com corrida? Meu pai começou porque ele tinha um sobrepeso, ele tinha uns 40 e poucos anos, 45. E ele começou a correr para emagrecer. Ele chegava do trabalho e saía para correr. E a gente é o que é, nosso pai é espelho para a gente, né? Sim, sem dúvida. Aí eu comecei a acompanhar meu pai. Aí na empresa que ele trabalhava, ele formaram uma equipe de corrida. Aí isso tudo começou a se formar para mim, né? E eu ia acompanhava ele nas corridas. Eu lembro, a primeira corrida no aterro da empresa. Ele trabalhava na Gillette do Brasil, E você é aqui do Rio mesmo? do Rio de Janeiro. Já de Campo Grande? Não, de Bangu. Bangu. Meu pai era funcionário da fábrica Bangu. Vamos falar do meu pai, falecido pai. Ele era um desenhista projetista, um cara muito inteligente. Ele tinha o segundo grau técnico em desenho mecânico. Desenho mecânico, o cara tem que saber matemática pra cacete, né? E antigamente o técnico era valorizado, né? Hoje, Tanto que eu sempre fui um adolescente que, tipo assim, eu não tive muita história triste. Enquanto meu pai teve na década de 60, 70, de pobreza, de dividir. Meu pai tem uma história que todos os irmãos dele contam de dividir ovo. Ah, dividia ovo porque não tinha. Fui um adolescente que meu pai era desenhista projetista, minha mãe era uma dona de casa e costureira. É, meu pai sempre me proporcionou cursos bons. Eu estudava no Sueiro, que era um curso em cascadura, que não era um sim, curso sim, eu barato. lembro. Ali perto da estação, né? De cascadura ali. Só que, Antiguíssimo. é, só que eu era vagabundo. É mesmo, cara? Eu tinha os meios, mas tipo, e eu não era tão pressionado. Eu ia para o Sueiro, eu copiava. Eu tenho um amigo que hoje ele deve ser brigadeiro, ele deve ser alguma subcomando, uma coisa assim, deve ser porque é a minha idade, ou então ele deve estar em casa já também. Porque ele ficava lá a manhã toda e à tarde. Mas ele sabia o que queria, Ele né? sabia o que queria, é isso aí. Isso faz a diferença total, né? Uma coisa hoje que eu falo para vocês adolescentes que estão aí assistindo, aproveite as oportunidades, ainda mais hoje. Hoje tem todos os meios. Quando a gente é adolescente, a gente fica sonhando muito, a gente fica ali e é ali que é nesse momento que você está formando o que você vai ser. Nesse momento que você não quer estudar, ou nesse momento que você está estudando pra caramba, você está dedicando ali todas as oportunidades que você está tendo. Porque depois a gente só conta história e se arrepende. Caraca, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Mas eu costumo falar um negócio. A parte mais difícil não é determinar um objetivo, cara. Tipo Isso. assim, vou ser isso. Porque assim, É isso aí. o que eu vejo é que a diferença entre aquelas pessoas que parecem ter talento para os que não têm
é que essas pessoas que têm talento, eles geralmente têm um objetivo bem claro na cabeça e os caras vivem em função de realizar. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô, Tipo tô, assim, tô. Michael Phelps, pô, desde o início quero ser nadador. Então, tudo na vida do cara foi, pela tua história, que eu não conheço ela na íntegra, mas estou conhecendo agora, eu também até os 18 anos, meu irmão, não sabia o que eu queria. E aí isso faz a gente ficar vagando, né? Faz sentido? Mas é isso aí, faz, claro que faz sentido. E aí que eu falo, a corrida para mim foi a maior sorte de eu ter abraçado, e eu abracei a corrida como atleta mesmo. Eu comecei aos 14 anos, aos 15 anos eu comecei. Aos 15 anos eu já comecei a treinar pelo Bangu Atlético Clube. Eu era patrocinado pelo Jogo do Bicho, pelo Castor de Andrade. É mesmo? Eu tenho camisa. Mas por causa do Por Bangu. causa do Bangu. Eu fui federado, eu era federado pelo Bangu. Eu comecei a correr normalmente, mas eu via nas corridas, como eu morava em Bangu, e o Bangu na época era um time forte. Tinha Castor de Andrade, tinha Marinho, chegou a ser Foi vice-campeão brasileiro, coisa assim, É. campeão. O Bangu era forte, que Castor de Andrade era o bicheiro da época. E eu comecei a ver a equipe do Bangu nas corridas. Eu morava em Bangu e meu tio era diretor do Bangu. Ele trabalhava no escritório, não adianta, acho que era a tesouraria do Bangu. Aí eu falei, tio, como é que eu consigo ir para essa equipe do Bangu? Aí ele conseguiu que eu fosse lá fazer um teste e eu conheci o técnico. Era um capitão da brigada paraquedista. E esse capitão, ele foi treinador do João do Pulo. Sim, sim, sim. Você conseguiu encaixar? Aí quando chega na polícia, tu consegue encaixar a ideia de ser corredor? Recrutamento eu já me destacava, tipo assim, Olimpíada do Cefap. Claro que recruta corre pra caraca. Eu já. Aí eu lembro que tinha um tenente da educação física ali do Cefap, que ele já me tirava da educação física, deixava o recruta, vai treinar, que você vai representar o Cefap Na na corrida. corrida e tal, e na Olimpíada, e tinha os pelotões, né? Nosso pelotão Sim, tem que ser sim, sim. campeão. Pô, o que eu falo no que você for fazer na sua profissão, faça o teu melhor. Uhum. Se você se destacar, você pode ser o faxineiro que limpa aqui. Se você for bom, você sempre vai levar essa mesma pessoa para outro lugar, não vai? Sim, com Se certeza. você subir, esse prédio agora é todo meu, agora você que vai ser o chefe da limpeza. Não é Entendeu? o que você faz, é como E faz, né? como Como faz, é você isso aí. escolhe fazer, né? É. Porque aí a gente vê aquele, tá falando de limpeza, ele trabalhava até aqui na Tijuca, aquele cara que varre o chão, que da apoteose, Sim, sim, cara sim, 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 faxineiro, sim, se sim, sim, tornou, sim, nem sim, sei se sim, ele sim, 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 continua, sim. mas eu já vi ele varrendo aqui a Praça dos Cavalinhos. Sim, 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 Então sim. assim, Não, não, são coisas que onde varreu o chão não levou ele, né, cara? é Né? isso aí. Então não é. Muita gente, muitas pessoas. Eu sei que a gente, com as atitudes em poucas, a gente inspira muita gente. Sim, sim, sem dúvida. Por isso que, inclusive, o nome do podcast aqui é Líderes Criam Líderes, porque eu acredito que qualquer pessoa consegue inspirar outra com a tua história, né? E uma coisa que eu gosto muito é sair da inspiração através do teu resultado, mas sim através da tua jornada, né? É isso Porque aí. assim, porque às vezes a pessoa tem um resultado, mas ela nem é aquilo tudo, né? Enquanto caráter, enquanto exemplo. Isso E, aí, isso aí, isso aí, isso aí, então o isso aí, isso aí. resultado final, para mim, a trajetória é muito Mas o mais importante. resultado final, eu tava vindo na moto, eu tava lembrando de falar isso. O resultado final, ele já começa a se formar, no meu entender, ali nos teus 14, 15 anos. Sim, 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 sim. Porque Eu digo mais é como o cara alcança, né? Porque vamos dizer é. assim, vou ficar rico o quê? Passando os outros para trás, né? Não formando Então, meu ciclo, essa parada. né? Não é que dali você já começa a ficar rico ali dos 14, 15 anos, não. Uhum. É o seu caráter, quem você é, quem você é agora, quem você vai ser, Sim, como sim. você vai chegar, Como né? vai chegar, né?